A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Também com muita saudade, matando saudade de todos vocês, dessa igreja, dessa atmosfera que tem aqui. É renovador realmente. A gente fica fora e eu fico procurando igreja, perguntando ao povo, onde é que tem uma igreja aqui? Mas a gente não encontra como quando a gente está em casa, né? Quando a gente está fora. Então, aqui é a nossa casa. Esse lugar é a nossa casa. Muito bom estar aqui. Abra sua Bíblia no Salmo de número 105. Salmo 105. O interesse com esse texto dessa noite é alimentar a nossa fé, fortalecer a confiança em Deus, que sejamos renovados na esperança no Deus da aliança. Amém? Amém. Então nós vamos ler até o verso 6. E diz assim o texto: Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai, cantai salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios. Vós, descendentes de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Nós vamos trabalhar todo o salmo, mas para a gente ganhar tempo eu vou ler esse início aqui, que tem a ver com atitudes que nós devemos ter a partir do que a gente aprende com o restante do salmo. Eu convido você a fazer uma oração comigo agora, pedindo ao Espírito Santo que aplique essa palavra no nosso coração. Senhor, nós te agradecemos pela palavra que o Senhor nos traz, ó Deus, pela possibilidade de ler, pela liberdade e também pela presença do Senhor Espírito Santo que abriu os nossos olhos espirituais, nos fazendo então entender e nos aprofundar na palavra do Senhor. Nós pedimos que nessa noite, nesse momento, nós sejamos mais uma vez reabastecidos, sejamos, ó Deus, cheios, ó Deus, de fé e esperança para continuar a nossa caminhada até que o Senhor venha. Nós te bendizemos por essa reunião e pela tua presença evidenciada no nosso meio. Em nome de Jesus, amém. Esse salmo, ele faz parte de um bloco chamado o quarto livro, né? Dentro desse bloco dos salmos, que começa no Salmo 90. Do Salmo 90 ao 106, nós temos aí alguns salmos, textos que falam sobre a grandeza, a soberania, a eternidade de Deus. Falam muito sobre o caráter de Deus, sobre tudo que Ele é, e também fala sobre a nossa condição, sobre a nossa pequenez, sobre quem nós somos, sobre nossas fraquezas. Fala um pouco da história de Israel e como Deus atuou na história de Israel. Então é uma sequência de salmos que trazem alento ao coração quando nos enche os olhos de quem Deus é. E que nós possamos então, juntos, hoje, levantar os nossos olhos em fé para essa grandeza do nosso Deus. Especificamente, no Salmo 105, nós encontramos aqui uma concentração do texto sobre o Deus da aliança. O Salmo 104, o salmo anterior, nós vemos que esse salmo engrandece o Deus da criação. No Salmo 106, um salmo posterior, ele magnifica o Deus que disciplina e que perdoa o seu povo. Mas o Salmo 105 se concentra no Deus da aliança.
O Deus que faz um pacto com o seu povo. O nosso Deus é o Deus da aliança. O Senhor tem uma aliança comigo e com você. Se você é povo de Deus, lembre-se, você tem uma aliança com Deus vivo, com Deus Todo-Poderoso. A aliança de Deus com o seu povo ali, desde o começo, desde Abraão, era a terra prometida, era Canaã, era uma aliança de relacionamento que conduziria até aquela terra, uma aliança onde ele iria governar, uma aliança em que culminaria em Cristo, em que culminaria na redenção, uma aliança que em Cristo mostra que essa aliança é para além de uma dimensão geográfica, para além de uma terra específica. É uma aliança que vai para além do tempo, de uma data, de um momento. Em Cristo, essa aliança rompe fronteiras e mapas e alcança todos os povos. Essa aliança não se limita a um tempo e a um espaço, essa aliança é eterna. E o Senhor conduz o seu povo e Ele traz essa lembrança durante toda a caminhada do povo de Israel e de nós, a Igreja de Cristo, e até que o Senhor volte para nos buscar. Nós seguiremos como povo da aliança, pregando a aliança, vivendo a aliança, celebrando a aliança, porque Deus é um Deus que não quebra a aliança. É um Deus de pacto. E sabe, não há mérito nenhum humano nessa aliança. Porque essa aliança não é uma sociedade. A gente não tem o que colocar na mesa em troca. A gente não tem o que oferecer para o Senhor. Essa aliança é puramente graça da parte de Deus. Os versos 8 ao 11 falam sobre essa aliança. Diz assim: lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo: dar-te-ei a terra de Canaã como quião da vossa herança. Em Hebreus nós vemos que em Cristo nós temos a nova aliança. E agora ampliada essa visão não judaica mais, mas uma visão agora de discípulos de Cristo, nós sabemos que nós temos a eternidade nos aguardando. Nós sabemos que a eternidade com Deus, com Jesus Cristo, nos espera e estaremos com Ele para sempre e irá culminar essa aliança ali na presença de Deus eternamente. Então, a aliança de Deus conosco é pura graça de Deus. Deus promove meios surpreendentes para cumprir os seus propósitos. Sabe, eu quero que você acompanhe comigo o que acontece, o que esse salmo traz para nós. Parte desse salmo do 1 ao 15 vem do texto de Crônicas. Lá em Crônicas, 1 Crônicas 16, do 8 ao 22, nós lemos exatamente essas mesmas palavras. Então nós não temos certeza exata de quem realmente escreveu esse salmo. Talvez alguém depois ainda do cativeiro babilônico. Não é citado aqui nada com respeito ao rei Davi nessa aliança. Fala apenas do que antecedeu ao próprio rei Davi. Mas é certo que o que esse texto nos traz, ele traz aquilo que a gente precisa saber com relação à grandeza e ao poder de Deus, que também é o Deus de Davi e de qualquer outro salmista. Amém? Veja comigo no verso 12. Então, eram eles em pequeno número. Quando Deus chamou Abraão, eram eles em pequeno número, pouquíssimos e forasteiros nela. Andavam de nação em nação, de um reino para outro reino, e a ninguém permitiu que os oprimisse. Antes, por amor deles, repreendeu a reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. O texto aqui está nos dizendo
que a escolha de Deus para essa aliança foi incondicional, foi soberana, foi uma escolha por amor. Deus chama um povo, Deus separa Abraão para constituir um povo a partir da família dele, e eles não têm nada para dar em troca. Como eu já disse, o Senhor chama os pequenos para confundir os fortes. Eram pequenos em número, eram pouquíssimos. Diante de outras nações, diante de outros reinos grandes, eles não tinham possibilidade nenhuma de crescimento. Mas Deus estava com eles. E por que Deus estava com eles? Por causa da aliança. Simplesmente porque Deus decidiu. Sabe por que Deus está conosco? Porque Ele decidiu que nós fôssemos o seu povo. E não importa o quão frágeis e pequenos nós nos pareçamos diante de multidões, o Deus da aliança está conosco. Ele caminha conosco. E quando Deus decide ter um povo, ter alguém para si, ter uma família para si, Ele cuida com todo o seu poder. Diz o texto, no verso 14, que Deus a ninguém permitiu que os oprimisse. Antes, por amor deles, repreendeu reis poderosos. O Senhor não permitiu que ninguém tocasse, nem maltratasse. E a gente sabe que houve sofrimento na família de Abraão, na caminhada. Quem lembra aqui um pouco da história? Das lutas que eles vivenciaram, que a família vivenciou. Então não é que Deus, o nosso Deus da aliança, não nos permite passar lutas e sofrimento. Ele está conosco e nos defende para cumprir o seu próprio propósito. Deus tinha um propósito com aquele povo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus tem um propósito com você. Deus tem um propósito comigo. Deus tem um propósito com o seu povo. Na nossa geração, esse Deus da aliança de 1000 gerações, de geração em geração, Ele sustenta o seu povo com o seu forte poder, e a sua presença está na nossa frente. Vai adiante de nós e está conosco. O Senhor, Ele provê meios para cumprir os seus propósitos. Ele nos chama pela sua graça. E Ele continua nos agraciando, ainda que a gente não perceba. E eu quero que você continue caminhando comigo no texto. Diz o texto: fez-lhe fome sobre a terra e cortou os meios de se obter pão. Adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões, e a quem puseram em ferros, até cumprir-se a profecia a respeito dele, tendo provado a palavra do Senhor. Havia um propósito de Deus de destacar sua glória, seu poder, sua presença diante das outras nações, e também em juízo a outras nações. Deus faz vir fome sobre a terra e corta os meios de se obter pão, mas Deus tem uma aliança com o seu povo. E antes que isso acontecesse, Ele envia um homem chamado José para a terra que liderava o mundo daquela época. E como é que Deus envia José? Soberanamente, não em carros ricos ou carruagens ou com muito ouro. Ele leva José para lá como escravo. Deus da aliança trabalha com a gente de jeito que a gente não sabe. Não se perturbe, confie no Deus que está com você. Ele tem seus meios para cumprir os seus propósitos. Sabe o que importa? Lembre-se, Deus está cumprindo o seu propósito. Deus está cumprindo o seu propósito. Nada do que Ele prometeu vai cair. Nada vai se extinguir. Deus é o Deus que decreta e faz. Amém. Ele disse que o povo chegaria a Canaã. O nome dele seria glorificado na obediência do seu povo. E Deus, Ele promove o cuidado para o seu
seu povo em sua aliança, enviando José da forma mais surpreendente possível para qualquer pessoa que lê essa história. E o texto diz que José sofreu, apertaram os pés com grilhões, puseram ferros até se cumprir a profecia que era chegar o momento dele para ser governador. E no verso 20 diz: e o rei mandou soltá-lo. O contentado dos povos o pôs em liberdade, o grande de todos os povos, o império de todos os povos o pôs em liberdade. No verso 21, constituiu o senhor da sua casa e mordomo de tudo que possuía, para seu talante sujeitar os seus príncipes e aos seus anciãos e ensinar a sabedoria, que vem de quem? Do Senhor. Confiemos no Senhor. Renove a sua confiança no Deus que está no controle da história, da sua história, de tudo o que acontece. Confie no propósito do Deus da aliança. Ele está no controle. Vamos aquietar o nosso coração. Vamos olhar para esse Deus poderoso que fez isso com José, porque em seu tempo o Senhor o pôs em liberdade e o colocou no lugar que ele queria, para que ele ensinasse a sabedoria. O Senhor é o Deus que derrama sobre nós a graça, a sabedoria, a revelação. A sua presença está conosco, seja num buraco negro, seja na prisão, seja como mordomo, seja como vice-governador, seja qual for a posição. Aquele que nos garante em vitória é o Deus da aliança, que não quebra o pacto, que tem um propósito final. E esse propósito está para além de mim e de você. No entanto, no meio do caminho, Ele cuida com amor de quem Ele usa, de quem está no caminho, buscando a vontade de Deus. Deus age poderosamente e soberanamente para cumprir os seus propósitos. Veja comigo, continue lendo. Então, no verso 23, Israel entrou no Egito, e Jacó peregrinou na terra de Cã, e Deus fez sobremodo fecundo o seu povo e o tornou mais forte do que os seus opressores. Nada para o povo de Deus. Nós nos multiplicamos, nós nos fortalecemos, independente de qualquer coisa que venha sobre nós. Onde tem povo de Deus, tem força de Deus. Onde tem povo de Deus, o povo de Deus cresce. Não se preocupe, não há opressão, não há sistema, não há nada que esteja acontecendo ao nosso redor agora, em 2025, ou que virá para frente, independente de qualquer coisa. Onde tem povo de Deus, ele se multiplica. Você acredita nisso de verdade? Renove a sua fé. Deus está na história da humanidade. Ele não saiu, Ele não parou de trabalhar. Jesus está se preparando para voltar. E a eternidade nos aguarda. Deus age soberanamente. Diz o verso 25 que mudou-lhes o coração para que odiassem o seu povo e usassem de astúcia para com os seus servos. Nesse momento nós podemos entender que com esse crescimento do povo de Deus, e a gente sabe da história do povo de Deus no Egito, como eles cresceram, eles tentaram matar as crianças, e a gente tem então a história de Moisés. Mas o povo do Egito começou a se revoltar, não satisfeito com o que Deus estava fazendo, com aquele povo que se fortalecia e eles não entendiam como nem porquê. Mas o Deus da aliança tinha um propósito: fazer daquele povo um povo preparado, forte, perseverante para chegar na terra prometida. Eu quero mais uma vez aplicar para nós. Deus está nos preparando, a cada um de nós, para nós chegarmos na promessa que Ele tem. Temos a promessa final, mas nós temos uma promessa para essa igreja. Você tem uma promessa para a sua família. Você tem promessa para a sua vida. Deus está te preparando para chegar lá. Então aproveite todos os caminhos que o Senhor tem te levado.
todos os momentos que você tem passado, aproveite cada momento e confie, você vai chegar lá. Louvado seja o Senhor. Então, aquela instigação, aquela inveja, aquele ódio do povo do Egito fez com que Deus manifestasse a sua glória e o seu poder e a sua soberania. E diz o texto no verso 26 que Deus enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem escolhera, e continua dizendo, por meio dos quais fez entre eles os seus sinais e maravilhas na terra de Cã, e enviou trevas e tudo escureceu, e Moisés e Arão não foram rebeldes à sua palavra. Transformou-lhes as águas em sangue, e assim fez morrer os peixes. E ele vem discorrendo agora tudo o que aconteceu no Egito. Sua terra produziu rãs em abundância, e até nos aposentos dos reis. E ele falou, e vieram nuvens de moscas e piolhos em todo o país. Por chuva deu-lhes saraiva e fogo chamejante na sua terra. Devastou-lhes os vinhedos e os figueirais, e lhes quebrou as árvores dos seus limites. E ele falou, e vieram gafanhotos e saltões sem conta, os quais devoraram toda a erva do país e comeram o fruto dos seus campos. Também feriu de morte a todos os primogênitos da sua terra, as primícias do seu vigor. E então fez sair o seu povo com prata e ouro, e entre as suas tribos não havia um só inválido. Igreja do Senhor, Deus age em sua soberania como Ele quer. Não esperemos ver a glória de Deus somente em nuvens brancas e céus abertos, com um azul muito bonito e com o sol aparecendo, porque Deus age com trevas. Deus usa pragas. Estou falando alguma coisa contrária da Bíblia, professora Valéria? Professora Rosa? Não dá para ser povo de Deus imaginando o tempo todo o mundo cheio de flores, de nuvens de algodão. O Senhor de toda a terra tem os seus meios para curvar os homens diante da sua glória e do seu poder. E quem somos nós para perguntar a Ele por que o Senhor está fazendo isso? Temos que estar aliados ao Deus da aliança, submissos, deixando passar, porque a morte passa por nossa porta, mas não entra, porque nós somos o povo de Deus, escolhido e separado para glorificar o nome dEle. Tudo que acontece, Deus usa para glorificar o seu nome. E nem tudo a gente vai entender, porque a nossa justiça, ela é pequena, corrupta, ela é mirrada, ela é deficiente, mas a justiça de Deus é perfeita. Você pode confiar nisso? A justiça de Deus é perfeita. Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe o que está fazendo. E se nós seguirmos em obediência, se nós seguirmos somente confiando, deixando o Senhor trabalhar, sem querer agir pelas nossas próprias forças, é certo que a glória dele vai se manifestar. E em toda a luta, nós vamos sair com despojos. Preste atenção, irmão. Não saia de nenhuma luta sem perceber o que Deus está entregando. O povo saiu dali, não foi só com prata e ouro. Na citação aqui diz que eles saíram assim. E entre as suas tribos não havia um só inválido, apesar de todo o trabalho dobrado, escravizado. E nos últimos tempos, antes de sair da terra do Egito, eles foram muito mais maltratados. Mas nenhum saiu inválido. O Senhor nos sustenta. O Senhor nos sustenta. A graça de Deus está com o seu povo. Deus está com você. Nós devemos sair das nossas lutas com muito mais fé, porque nós vamos ver o Deus que vence as nossas batalhas. Temos que sair das nossas lutas com muito mais amor. Temos que sair das nossas lutas com muito mais riqueza na nossa vida, saúde mental, emocional e psicológica, porque o Deus da aliança está conosco.
Nós somos o povo de Deus e não podemos esquecer que Ele tem um propósito final. Mais uma vez, o propósito de Deus não se limita a indivíduos. Há um propósito maior do que todos nós, do que uma nação, do que um povo, a sua glória. Mas na aliança, o trato, o pacto é que nós vamos entrar na terra prometida e nós vamos viver com Ele eternamente. Ainda que não mereçamos, Deus tem o propósito de te levar para lá. E nós vamos chegar. Nós vamos chegar. Louvado seja o nome do Senhor. Deus sustenta e abençoa o seu povo para cumprir o seu propósito. Então, o texto continua nos dizendo, no verso 39, que quando eles saíram, Ele estendeu uma nuvem que lhe servisse de toldo, ou de telhado, ou de cobertura, e um fogo para os alumiar de noite. Todos vocês já sabem dessa história, eu só não quero que a gente se acostume com isso. A gente tem que se surpreender com o Deus que faz esse tipo de coisa. E esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. E pediram, e Ele fez vir codornizes e os saciou com o pão do céu. Ele fendeu a rocha e dela brotaram águas que correram qual torrente pelo deserto. O Senhor abençoou o seu povo no deserto. O Senhor está conosco no deserto. É preciso que nós nos lembremos disso a cada manhã. Deus está conosco. A sua nuvem nos cobre, nos protege, a sua sombra, a sua destra fiel está conosco. Ele ilumina o nosso caminho, Ele ilumina os nossos passos, Ele nos dá a direção. O que você vai fazer aqui, daqui a pouco e amanhã? O nosso Deus é o Deus que fala. É o Deus que alimenta, é o Deus que supre. Tudo isso que está escrito e que aconteceu é para nos mostrar que o mesmo Deus dessa aliança nos trouxe até o Novo Testamento. E em Cristo nós temos essa presença real conosco, em nós, todos os dias. A sombra do Onipotente está conosco. Não é necessário ver. Você sabe que o Senhor está com você. A fé é assim. Então, o Senhor abençoa o seu povo. Verso 42. Porque estava lembrado da sua santa palavra e de Abraão, seu servo. O final do verso nos lembra ali da aliança, dos versos 8 ao 11 que nós lemos. Por que é que Deus faz tudo isso? Porque Ele é fiel à sua palavra. E porque Ele é fiel à sua palavra, à sua promessa, à sua aliança, Ele nos conduz com alegria. O verso 43 diz: e conduziu com alegria o seu povo, e com jubiloso canto os seus escolhidos. Deu-lhes as terras das nações, e eles se apossaram do trabalho dos povos, para que lhe guardassem os preceitos e lhe observassem as leis. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é aquele que nos conduz e nos dá alegria todos os dias. Olhe para o Senhor que te chamou. Renove a sua confiança no Senhor que te chamou. Lembre-se todos os dias que Ele é o Deus que providencia tudo o que você precisa. O que não veio ainda, você não precisa. O que você tem é o que você precisa. Desenvolva um contentamento. Confie completamente nesse Deus poderoso. E por fim, eu quero dizer como nós podemos responder a tudo isso. A esse Deus grandioso, poderoso. Ele faz tudo isso, o verso 45 diz, para que guardemos os seus preceitos e observemos as suas leis. Essa é a nossa parte no pacto. Essa é a nossa parte na aliança.
E eu penso que quando nós deixamos de obedecer, e aí nós deixamos de buscar, é porque nós deixamos de confiar. À medida que nós buscamos, à medida que nós obedecemos, é à medida que nós confiamos. Preste atenção nisso. Quem confia totalmente em Deus, obedece tudo que Ele manda, porque sabe que é o melhor para a sua vida. Não é verdade? Quando a gente vai deixando de buscar, a gente não quer mais falar com Deus, a gente não se importa com o que Deus quer falar com a gente não se importa mais de derramar o nosso coração na presença dEle, é porque a gente parou de confiar. Deus nos chama a confiar, Deus te chama a confiar, Deus te chama a orar, a buscar, a entregar a Ele as suas lutas, as suas vitórias. Deus te chama a obedecê-lo. Isso é responder a esse Deus poderoso, misericordioso, gracioso, que anda conosco e que supre todas as nossas necessidades por uma aliança, da qual Ele fez conosco por amor, por graça, de forma incondicional. Mas continuemos no que nós podemos fazer para responder. O Deus da aliança nos chama a algumas atitudes. Eu quero que você volte comigo para os primeiros versos. Existem aqui ações que nós devemos fazer. A primeira ação que o texto nos chama a fazer, o salmista nos chama a fazer, leia comigo a parte A do verso 1 do Salmo 105, bem forte. O que diz? Rendei graças ao Senhor. Dê graças. Renda graças. Flua em gratidão. Tire a murmuração, flua em gratidão, renda graças ao Senhor. Obrigada por tudo, em cada detalhe, em cada momento, rende graças ao Senhor. Como tem sido a sua gratidão? Como tem sido esse render graças ao Senhor na sua vida? Depois o texto diz o quê? Invocai o seu nome. Tem uma outra palavra? Alguém tem uma versão com outra palavra? Proclamem o seu nome. Invoquem. Né? É algo que você deve ter como busca profunda, mas também proclamação pública. Fale do nome dele, invoque o nome dele, busque o nome dele. Fazei conhecidos entre todos os povos os seus feitos. As pessoas ao nosso redor e as nações precisam ver no povo de Deus um povo que proclama as suas maravilhas, que fala dos seus feitos, que não fica remoendo num ponto da sua história que aparentemente deu errado, porque se José ficasse o tempo todo relembrando, mas eu estava na prisão, mas eu passei na prisão, mas foi difícil na prisão, mas foi ruim na prisão, e se ele não falasse dos feitos do Senhor, como ele fez quando encontrou os seus irmãos, pare de chorar, não se lamentem, Deus estava no negócio, foi Ele que me colocou aqui. Fale dos feitos de Deus na sua vida. Proclame os feitos de Deus na sua vida. Verso 2 diz o quê? Vixe, como vocês estão desanimados. Fala como? Cantai louvores a Ele. Cantem ao Senhor. Cantem. 2 vezes cantai-lhe. Cantai-lhe. Narrem todas as suas maravilhas. Cante. Louve ao Senhor. Cante louvores a Deus. Tenha a sua glória não em si mesmo. Verso 3 diz: gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se pelo que Deus está fazendo, porque Ele está sendo glorificado, porque Ele está sendo exaltado. Alegre o seu coração no Senhor. Olhe para Ele. Deus está agindo na humanidade.
e nós devemos seguir obedecendo, rendendo graças, invocando, fazendo conhecidos os seus feitos, cantando ao Senhor, glorificando o seu nome, onde quer que nós passemos. Amém, irmãos? E aí, alegre-se o seu coração, alegre o coração dos que buscam ao Senhor, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Então, buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Há tanto temos falado e temos aqui convocado os irmãos, vamos buscar a Deus, vamos orar. Não há nada que vá melhorar a gente, mudar, nos fazer mais fortes no Senhor, se não for a busca ao Senhor, se não for a oração. Se a gente seguir com essa preguiça religiosa, de não buscar ao Senhor, de não ter momentos com Deus, nós vamos seguir vivendo uma vida mesquinha, pouca. Deus quer nos usar poderosamente. Deus quer mostrar os seus feitos através das nossas vidas. Deus tem muito e quer fazer muito através de nós. Então, tire qualquer poeira da sua vida devocional e busque ao Senhor. Busque com todas as suas forças a sua presença. E faça um exercício. Verso 5. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos seus juízos, e dos juízos de seus lábios. Lembrem-se das maravilhas que ele fez. Irmãos, tem muita coisa ruim e assustadora que salta aos nossos olhos sem que a gente peça. A gente vê coisa ruim acontecendo para todos os lados. O povo de Deus precisa exercitar uma coisa: lembre-se das maravilhas de Deus. Deus tem que estar presente na nossa mente o tempo todo. Lembre-se das maravilhas do Senhor. Lembre-se dessas grandezas que nós lemos na Bíblia, mas lembre-se também do Deus que já operou muito na sua vida. Eu não acredito em que há alguém que nasceu de novo e que não tenha testemunhos poderosos para contar do que Deus já fez na sua vida. Ninguém é melhor do que ninguém, eu acredito que tem mais do que ninguém. Nós só temos histórias diferentes, experiências diferentes, mas todos têm experiências com Deus, boas experiências com Deus. Lembre-se do que Deus fez na sua vida. Confie no Senhor. Amém? Confie em Deus. Eu ensaiei uma música hoje à tarde, eu espero conseguir cantar para que Deus continue falando ao seu coração através dessa canção também. O nome da canção é Creio, foi a Ana Paula Valadão que escreveu, e eu vou ler a letra antes de pedir que eles soltem para mim o playback. Eu vou precisar bastante aqui no retorno, viu? Quem tiver no som. Ela diz assim: na dor, na aflição, quando não vejo solução, digo a mim mesmo: minha alma espera em Deus. Abro meus lábios e creio, mesmo contra a esperança. Creio em um Deus para quem tudo é possível. Creio em um Deus que tudo pode mudar. Creio em um Deus que fez o céu, a terra e o mar. Todo poderoso, mas é fiel para se importar comigo. Ele se importa comigo. Eu creio até o fim. E eu creio, aqui não é o fim. E se eu não vir minha vitória aqui, coroa de glória, eu creio, é o que me aguarda ali, onde o meu Deus está. Amém? Então, vou tentar.
não vejo solução, digo a mim mesmo, minha alma espera em Deus. Abro os meus lábios e creio, mesmo contra a esperança. Creio em Deus, pra quem tudo é possível. Creio em Deus, que tudo pode mudar. Creio em Deus, que fez o céu, a terra e mar. Todo poderoso, mas é fiel pra se importar comigo. Se importa comigo, se importa comigo, se importa comigo. Na dor, na aflição, quando não vejo solução, digo a mim mesmo, minha alma espera em Deus. Abro meus lábios e creio, mesmo contra a esperança. Creio em Deus, pra quem tudo é possível. Creio em Deus, que tudo pode mudar. Creio em Deus, que fez o céu, a terra e mar. Todo poderoso, mas é fiel pra se importar comigo. Se importa comigo, se importa comigo, se importa comigo, se importa comigo, se importa comigo. Ó Deus, obrigada por se importar com cada um de nós, por se importar, Senhor, com a nossa vida, com a nossa história. Ó Deus, Senhor, com tua aliança conosco. Leva-nos, Senhor, a te buscar com mais intensidade, a crer, Senhor, no teu santo poder que está, Senhor, pronto a nos ajudar, Senhor. Creio, eu creio até o fim. Creio, aqui não é o fim. Creio, eu creio até o fim. Creio, aqui não é o fim.
Eu creio, Senhor. Em todo o tempo, eu creio que o Senhor está presente na história. Em todo o tempo, Senhor. Nada fugiu do teu controle. Ajuda-nos, Senhor, a te render graças. Ajuda-nos, Senhor, a proclamar a nossa fé, a te invocar com toda a força do nosso coração. Ajuda-nos, Espírito Santo de Deus, a renovar a confiança no Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, renova a nossa fé, faz-nos transbordar de força em Ti. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Eu peço que você ore com a pessoa que está do seu lado. Eu sei que muitos gostam mais da individualidade, de ficar sozinho. Mas quando estamos na reunião da casa de Deus, nós podemos orar juntos e suprir necessidades uns dos outros. Nós precisamos orar por mais fé. Eu quero que você ore pela pessoa que está do seu lado, à sua direita ou à sua esquerda. Interceda por essa vida, para que o Senhor fortaleça a confiança, a fé. Senhor, que a confiança em Ti seja a bandeira, Senhor, de todos nós durante todo esse ano. Em todo o tempo, que nós não falhemos na confiança no Senhor. Que a incredulidade não ache espaço, Senhor, na nossa fé, na nossa casa, no nosso coração. Que nós possamos olhar firmemente para o Deus da aliança que está conosco. E que nada nos tire do alvo, do objetivo. Que nenhuma murmuração, Senhor, que por vezes tomou o povo de Israel, tenha lugar na nossa vida. Que brevemente cessemos, Senhor, com tudo que se levanta contra a gratidão no nosso coração. E que nós possamos nos encher, Senhor, de ações de graças. E que possamos confiar que o Deus que conduz toda a história até aqui, continua conduzindo até que Jesus Cristo volte, Senhor. E que nós nos fortaleçamos como Teu povo cada dia, crescendo com os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. E de geração em geração, passando a Tua palavra, falando dos Teus feitos e das Tuas maravilhas. Não nos calando, Senhor, mas enfrentando o inimigo, ó Deus, com a nossa vida cotidiana, aos pés da cruz. Ao mesmo tempo que obedecemos ao Senhor, engrandecemos ao Senhor, que os povos e os reinos venham glorificar o Teu nome, ao ver um povo forte, que não é vencido na face da terra. Em nome de Jesus, amém.